Abra comigo, por gentileza, 2 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 11. Esses textos não estão aqui no Data Show completo, né? Então, você mantém a sua Bíblia aberta. Está em cima do ladinho aí, do lado esquerdo, direito teu aí, acho. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 11. Amém? Todos acharam? Ok. Acompanhe comigo, mesmo assentado, mas com reverência ao Senhor da palavra, diz o seguinte: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, resumindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Porque essas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor Deus, pela sua palavra que é bendita e poderosa, e eu peço, Espírito Santo de Deus, nessa noite, tenha misericórdia da minha vida e me ajuda a compartilhar, Senhor, essa palavra de forma que possa trazer, Senhor Deus, mudança nos nossos corações. Espírito Santo de Deus, abra os nossos ouvidos para entendermos, para compreendermos a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Rumo à maturidade. Estamos no caminho, estamos no processo, já estamos nos encaminhando para o final dessa série. Vimos muitas coisas importantes de como nós queremos, como nós vamos nos tornar pessoas maduras, né? A pergunta que originou essa série seria: qual é o critério, né, que se usa para conhecer uma pessoa madura? O que uma pessoa madura é? Ok? E nós estávamos sendo instruídos, né, nesse tema, olhando 1 Timóteo, capítulo 3, vocês lembram, e Tito, a respeito da qualidade de um líder. Porque nós entendemos que o líder, segundo as Escrituras, é alguém que reconhecidamente possui, ou deveria possuir uma maturidade. E olhando então para a característica dessas pessoas, nós vamos ter um padrão, nós vamos ter um critério para avaliarmos se as nossas vidas, né, está diante disso, é uma vida que tenha então maturidade ou não. Mas vale a pena lembrar, meus irmãos, que na nossa jornada cristã, o grande alvo da nossa vida é Jesus Cristo, ok? Todos nós, como cristãos, somos convidados a levar uma vida que tem as marcas de Jesus Cristo. Nós somos discípulos, né, de Jesus, nós temos ali as características de Jesus, nós fomos chamados de cristãos, porque os primeiros cristãos foram reconhecidos ali como seguidores de Jesus. Então, Jesus é o principal das nossas vidas. A maior marca da maturidade é você saber que Jesus Cristo é o seu Senhor e que você tem que parecer como Ele.
ok? O apóstolo Paulo, quando instruiu a igreja de Éfeso, capítulo 4, versículo 11 e 12, ele diz, olha, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de quê? De preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então esse é o objetivo, queridos irmãos, original pelo qual Deus tinha estabelecido Deus estabeleceu diferentes dons para a igreja. Então, todo cristão quis Deus que estivesse preparado para exercer uma obra, um ministério, que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Todos nós temos isso, Deus já nos deu isso. E essa obra, ela tem um objetivo final, ela tem um objetivo de amor. E no versículo 13 de Efésios 4, aqui, meus irmãos, versículo 13 diz o seguinte: até que todos nós alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos o quê? À maturidade, atingindo então a medida da plenitude de Cristo. Então, esse é o ideal. Todos nós cristãos estamos olhando para Jesus Cristo, meus irmãos, como modelo da nossa vida, como critério pela qual nós devemos caminhar, ok? Não é, meus irmãos, estratégia, não é a placa da igreja, não é aquilo, não, é Jesus. Jesus é o nosso padrão, é o nosso critério. Tem um livro, a maioria de vocês já leram, talvez, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Está numa situação, será que Jesus faria isso? Se ele não faria, eu também não vou fazer. Esse é o padrão, né? Ele é o nosso alvo final, é nele que nós miramos, e é com as características e com as virtudes de Jesus que nós nos comparamos, ok? E hoje eu quero falar sobre maturidade como alvo da vida cristã, mas como alguém que, como o jovem Timóteo, discípulo de Paulo, busca tornar-se exemplo. E eu acredito que todos nós queremos ser exemplo de Jesus para alguém. E o ponto de vista aqui, meus irmãos, é de alguém que quer crescer, que quer mudar de nível, de alguém que quer ser aquilo que Deus espera que nós sejamos. E é desse ponto de vista que nós vamos falar sobre a maturidade. Nós vamos falar de maturidade como alvo para todos nós, porque nós estamos no processo, ok? E o meu objetivo aqui nessa noite é mostrar que existe um plano de Deus definido para cada um de nós. Um plano que nós não podemos seguir, meus irmãos, é um plano que nós podemos seguir, um plano que nós podemos trabalhar, é um plano de ação de Deus, é um planejamento de Deus, baseado então agora nesse texto que eu li de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 11, que Deus ali, Ele mostra o que Ele quer que nós sejamos, Ele traça um plano de ação para as nossas vidas. E a primeira coisa que Ele fala nesse texto, meus irmãos, é que os recursos estão disponíveis. Deus já deu tudo aquilo que você precisa para se tornar uma pessoa madura. Ele já te deu. A primeira informação que nós precisamos saber é essa, que existe recursos disponíveis. Tudo que nós necessitamos para uma vida madura, para sermos homens e mulheres de Deus, o nosso Senhor Jesus já nos deu. Observe que o apóstolo Pedro fala, né, aqui em versículo 3, olha, em função ou por causa do seu divino poder, nos deu todas as coisas que necessitamos. Meus irmãos, se a palavra diz que Deus nos deu, é porque Ele nos deu, ok? Tudo que nós necessitamos para desfrutar uma vida piedosa, uma vida abundante no Senhor, uma vida de maturidade, tudo que nós precisamos para chegar a essa vida plena em Jesus Cristo, Jesus já nos deu. Agora, se você lembra o texto de Efésios, né, talvez tenha vindo isso na sua mente, né, que Deus, o Pai, né, bendito seja o Pai, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, ok? Tudo que precisamos para levarmos uma vida santa, para caminharmos rumo à maturidade, o Senhor Jesus já nos deu, esses estão disponíveis para nós. Quando nós olhamos para o texto de Gálatas, capítulo 5, diz que o fruto do Espírito é o quê? É o amor, é a alegria,
é a paz, é a paciência, é a amabilidade, é a bondade, e assim por diante. Esses são resultados da ação divina em nós. Se nós estivermos sintonizados, né, com o Senhor, não sei se essa palavra sintonizado seja a melhor palavra, mas se nós estivermos tendo essa intimidade com o Senhor, se nós estivermos perto do Senhor, o Espírito Santo de Deus vai produzir essas coisas em nós, vai produzir esses frutos em nossas vidas. E todas aquelas características que descrevem uma pessoa madura, que nós vemos num convívio pleno da intimidade com Deus, o próprio Senhor vai produzir em nós, se nós estivermos com Ele, porque Ele já nos deu, Ele vai nos ajudar a desenvolver, e esses recursos estão disponíveis. Nós não temos desculpas, meus irmãos, para não amadurecermos, para não crescermos diante de Deus, para não sermos mais santos, mais retos, mais próximos de Deus, porque Ele já providenciou todas as coisas. Mas me chama a atenção, queridos irmãos, no texto de Pedro, que ele apresenta algumas coisas. O Senhor já nos deu essas coisas, todos esses recursos, mas existem critérios para que esses recursos sejam, de uma maneira eficaz, atuem eficazmente em nossas vidas. E uma coisa é termos recursos disponíveis em nossas mãos, a outra coisa é desfrutarmos desses recursos, porque não vamos até lá, né? Se você olha aqui 1 Pedro, versículo 1 e 3, aqui diz o seguinte, né, a continuação lá, a parte B. Então Ele nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do quê? Existe um C ali, o Senhor já deu, mas Ele faz através do quê? Do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria vida, do conhecimento de Jesus. Nesse texto, meus irmãos, Pedro faz um uso muito interessante dessa palavra conhecimento, porque antes que alguém pense que, neste caso, ele está falando assim de um conhecimento de informações, né, de teologia, ele está falando de um relacionamento com aquele que nos chamou. Essa palavra que descreve conhecimento, ela também descreve relacionamento e intimidade. E é nesse sentido que ele usa essa palavra. Quando os recursos já estão disponíveis para mim e para você, mas nós vamos poder desfrutar desses recursos à medida que nós desenvolvemos um relacionamento de intimidade com o Senhor. É aí que as coisas acontecem. À medida que desenvolvemos um relacionamento de proximidade com Deus, isso acontece de que maneira, pastor? Através da oração, vida de leitura da palavra, de estudo da palavra. Então, à medida que nós crescemos no Senhor, nos aproximamos do Senhor, o próprio Senhor oferece o que nós necessitamos. Mas esse não é o único critério de conhecer a Deus. O texto diz em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz, olha, por intermédio dessas coisas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina. Onde estão as grandiosas e preciosas promessas? Na palavra de Deus. Você só terá conhecimento e relacionamento se você conhecer essa palavra, você conhecer as promessas que Deus tem para você. Então é através das Escrituras que nós somos convidados a nos tornar participantes dessas características de Deus. Uma vida centrada nas Escrituras, meus irmãos, é um critério que nós vamos usar para receber as bênçãos que Deus tem para cada um de nós. E esse é o critério que Ele usa na intimidade com o Senhor, no relacionamento com Ele, através da sua palavra. Então nós temos 2 critérios aqui, que nós podemos usar para termos uma vida de piedade, uma vida de maturidade, queridos irmãos. Intimidade com Deus, que vem através da palavra. Os recursos, eles estão disponíveis, os instrumentos estão conectados. Nós não temos desculpas para nós não termos acesso mesmo a esse reservatório infinito da graça de Deus, da bondade de Deus, que Ele nos deu acesso por esses instrumentos. E o que diferencia então a pessoa que se diante de Deus
elas recebem bênção e as outras não. Deus não faz definição, acepção de pessoas, mas o que diferencia essas pessoas é aquele que chegou mais próximo através da palavra, através da intimidade com Deus e recebeu. Porém, outras pessoas procuram caminhos diferentes, porque aqui o apóstolo Pedro nos deu aqui um percurso definido. Olha, é aqui, vida com Deus, intimidade, conhecimento e palavra. Mas outras pessoas, meus irmãos, acabam caminhando por outros caminhos. Existe aqui um caminho definido, um percurso definido para uma vida de maturidade. E uma vez que nós temos consciência de que o Senhor nos deu tudo o que precisávamos, a exortação de Pedro, ela é muito pertinente, meus irmãos. Versículos 5 e 7, a 7 diz, olha, por isso mesmo, né, vocês que têm tudo o que vocês necessitam e que Deus já te deu, ele diz, empenham-se para acrescentar à sua fé a virtude é o conhecimento. Ele vai dizendo, Pedro está nos dizendo aqui que existe um percurso a ser percorrido, e é um percurso que nasce da fé, mas a fé é apenas o primeiro passo em direção a essa vida madura. Ter fé é importante, mas não é uma fé sozinha, ela é um passo importante, é um passo fundamental, sem a qual nós nunca teremos acesso aos recursos de Deus, mas ela é apenas o primeiro passo. O cristianismo, meus irmãos, ele é marcado por apenas uma profissão de fé, é apenas um cristianismo neófito, de recém-convertido, uma pessoa imatura. Mas quando a pessoa vai crescendo em Deus e na sua fé, ela vai se desenvolvendo. A fé é apenas o primeiro passo da vida plena em Deus, mas não é a fé que nos consolidam nesse processo. E esse processo precisa de empenho, de esforço. Esse processo de vida com Deus depende de uma ação, de estarmos, de colocarmos um esforço para buscarmos mais e mais a Deus. Isso significa, meus irmãos, que essas coisas que nós vamos desfrutar, ela depende do seu posicionamento, daquilo como você enxerga as coisas, né? Pedro, ele apresenta aqui um plano de ação, vamos lá. Então ele fala que tem um percurso definido, e ele passa um plano de ação para cada um de nós nesse texto. A primeira coisa que ele fala nesse plano de ação é a fé, né? Observe que ele começa descrevendo a fé, e a fé, qual ele se refere, meus irmãos, é a fé verdadeira, a fé genuína, no nosso Senhor Jesus Cristo. É aquela fé que João chama de a fé que não nos leva à morte, é a fé verdadeira, é a fé que reconhece, né, que esse Deus que nos amou de tal maneira, enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Essa é a fé que Deus trata, é a fé genuína, a fé que reconhece que nós somos incapazes, pelos nossos próprios méritos, de chegarmos a Deus, de andarmos a Deus, de encontrarmos vida em Deus por nós mesmos, né? Nós não conquistamos esse relacionamento com Deus pela força, nós não conquistamos esse relacionamento com Deus pela religiosidade, nós recebemos pela graça de Deus, né? Por meio da fé, diz o Efésios, a fé naquele que nos enviou em Jesus Cristo. É essa fé que é a vontade de Deus, que João 6,40 diz, né? Que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tem a vida eterna. Então, essa é a descrição da fé bíblica. Não é uma fé centrada em objetos, não é uma fé centrada em coisas, em pessoas, é uma fé centrada em Deus, uma fé centrada em Jesus Cristo, uma fé que é centrada em Cristo. Ela reconhece, meus irmãos, a falta de capacidade para uma vida plena de nós mesmos alcançá-la sem essa fé. A fé genuína é uma fé que ela não é soberba, que muitas pessoas acham que podem fazer alguma coisa porque são excepcionais diante de Deus. Não, esse é o primeiro ponto. Você não pode fazer nada, é Deus que faz algo por você. Então, esse é o primeiro ponto, esse é o ponto de partida, que nasce a jornada na direção à maturidade. Reconhecer que essa fé que você tem, ela só pode estar em um lugar, em Cristo Jesus. Não é na sua igreja, não é em campanhas, não é em
é só em Cristo, só a Cristo. Essa é a fé. É uma fé salvífica, essa fé é uma fé salvífica. Eu falo isso, meus irmãos, porque nós estamos vivendo tempos onde as pessoas têm colocado a sua fé em coisas, em modelos de igreja, em modelos de negócio para a igreja. Isso não é uma fé verdadeira, ok? A segunda coisa, meus irmãos, que o apóstolo Pedro fala, que nos dá um caminho, é essa questão da virtude, né? O processo continua, e Pedro diz que nós temos que associar a nossa fé a quê? A virtude. E é muito interessante, meus irmãos, essa palavra de Pedro aqui, que Pedro usa aqui, porque a palavra aqui, ela é relativamente rara no Novo Testamento. Ela descreve, em todos os escritos de Pedro, quando ela entra, ela sempre descreve a Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, que é designado pela palavra virtude. Por exemplo, ali, em 1 Pedro, 1,3 diz lá, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, Jesus Cristo, que nos chamou para uma vida plena com Ele, e Ele nos chama para uma vida plena de piedade e de virtude. Essa virtude, meus irmãos, moral, a qual Ele se refere, é uma característica de Jesus. E, mais uma vez, Cristo é apresentado como modelo para nós, como padrão. Paulo, ele dá um toque muito especial nessa palavra, quando ele fala que aquilo que deve ocupar o nosso pensamento, ele descreve que aquilo que é excelente, digno de louvor. Está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Tudo que for excelente, digno de louvor, que ocupe o nosso pensamento. Essa palavra excelente, meus irmãos, é a palavra que descreve virtude no texto de Pedro. Em outras palavras, Pedro está dizendo que existe uma necessidade de nós cristãos associarmos a fé a uma vida de valor moral, uma vida de excelência, porque não tem cristianismo sem transformação. Você não é cristão se você frequenta apenas uma igreja, mas vive uma vida de vício, de pecado. O teu falar não mudou nada, o teu linguajar não mudou nada, porque assim, você pode ser uma pessoa moral, você não fala mal de ninguém, você não fala palavrão, mas você não tem de Cristo, isso não adianta também. Mas a fé, ela é acompanhada de mudança, de transformação. Então, você, necessariamente, ela acompanha. Nós não podemos caminhar em direção à maturidade com uma vida marcada pela mediocridade na nossa vida cristã. Nós precisamos buscar uma vida excelente diante de Deus. E qual é a marca da excelência? É Jesus Cristo. A marca da excelência, você tem que ter excelência quando você trabalha, você tem que ter excelência quando você estuda, você tem que ter excelência naquilo que você faz. Isso faz parte do cristão. O cristão, ele não é mediano. É uma vergonha quando você vê as pessoas no trabalho ou em algum lugar levando uma vida tudo torta, e você fala para o cara, eu sou cristão. É uma vergonha, porque isso não faz parte da excelência que a fé exige de nós. O cristão maduro, no ambiente de trabalho, ele zela pela excelência, e mesmo que ele faça aquilo que ele não gosta, mas ele representa o Senhor. Esse tempo atrás, você deve ter visto na TV, aquele programa que o dono da empresa se vestia de funcionário. Alguém já viu? E ia até a empresa, e daí ele se passava por um funcionário, daí ele vai tendo contatos, daí ele teve contato com um cara lá, e o cara começou a exigir demais, e ele falou assim, não, mas vamos fazer assim, aqui é mais fácil. Ele falou, não, eu faço o meu melhor, e não faço por causa da empresa, eu faço porque eu creio em Cristo, então o meu melhor vai ser feito. Cara, aquilo me deu uma alegria quando eu vi aquilo, um negócio assim, é isso mesmo, a pessoa estava fazendo o melhor, porque ele faz, porque é para Deus. Então, uma pessoa, meus irmãos, que tem essa fé, ela faz as coisas com excelência. Quando nós estamos fora da nossa igreja, nós somos representantes do nosso Senhor, e as pessoas olham para nós, e elas têm que enxergar Jesus Cristo em nós, ok? Não uma coisa forçada, mas ela vai ver que tem algo diferente.
Uma pessoa de tal modo transformada, que no seu ambiente de trabalho zela pela excelência, no cumprimento de prazos, no cumprimento de horários. Eu sempre brinco, né? Horário para mim, meus irmãos, cumprir horário é honrar a Deus, é glorificar a Deus. Então, eu posso até chegar atrasado num lugar, mas assim, porque aconteceu alguma coisa. Porque para mim, cumprir horário é honrar a Deus. Ok? Então, uma pessoa que exerce essa excelência no cumprimento de prazos, cumprimento de horários, exercício do seu trabalho, é um cristão maduro, que busca uma vida com excelência, uma vida de excelência. Nas questões espirituais, principalmente, ele não abandona a sua vida devocional, porque ele busca uma vida cheia das virtudes morais e espirituais. Quando nós pensamos no nosso processo, na nossa caminhada, na nossa jornada na direção à maturidade, nós devemos associar nossa fé a essa excelência, a essa virtude. E essa excelência, meus irmãos, a essa virtude, nós vamos então associar ao conhecimento, que o texto fala ali, né, que é o terceiro ponto dessa caminhada, né? Fé, virtude e conhecimento. Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai perceber quantas vezes o Senhor fala aqui, Pedro fala, o Senhor fala através de Pedro sobre a palavra conhecimento. No versículo 2, ele diz que fala que nós somos convidados pelo pleno conhecimento de Deus. No versículo 3, ele fala que nós somos convidados a conviver no pleno conhecimento de Jesus Cristo. No versículo 4, ele fala sobre o conhecimento das Escrituras. E no versículo 8, ele vai falar novamente sobre o conhecimento do pleno e abundante, da plena e abundante de Jesus Cristo, como o conhecimento mais importante do cristianismo. Então veja, quando uma palavra é muito repetida várias vezes numa perícope, é porque essa palavra é muito importante. Paulo, ele descreve a Tito, meus irmãos, versículo 1, diz assim, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao quê? Ao conhecimento da verdade. Então o ministério de Paulo não tinha ênfase de levar as pessoas à conversão apenas, mas de levar os convertidos ao conhecimento pleno da verdade, das Escrituras. Existe uma verdade que nós devemos conhecer plenamente, e existe um conjunto de informações que estão registradas nas Escrituras que nós devemos nos aprofundar, conhecer. O apóstolo Paulo, meus irmãos, disse em Filipenses capítulo 1, versículo 9, e esta é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento. Então é fundamental para o cristão que esteja crescendo, que busca uma vida de maturidade, que ele desenvolva o seu conhecimento nas Escrituras, que ele desenvolva o seu conhecimento em Deus, que ele desenvolva o seu conhecimento nessa verdade, porque é isso que vai trazer a ele crescimento. O conhecimento definido pelas Escrituras não é um conhecimento abstrato, alguma coisa, mas é algo palpável, não é um conhecimento apenas de informação, de teologia, né, que, embora seja importante, mas isso não nos faz, a teologia não nos faz conhecer a Deus profundamente. Ela nos mostra o caminho. O conhecimento de Deus é seu joelho no chão, meus irmãos, de oração. E isso vai levar você a uma vida de pureza, de santidade. Nós vamos ser habilitados pela palavra do Senhor a discernirmos as nossas escolhas boas e ruins quando nós conhecemos a Deus. Nós vamos aprender a escolher as melhores oportunidades. Nós vamos ser rápidos em perceber as ciladas do inimigo. Nós vamos crescer, meus irmãos, no conhecimento dessa palavra, no conhecimento desse Deus, e quando nós aplicamos isso na vida cristã, nós então estamos crescendo em maturidade. Pedro usa esse mesmo termo fazendo referência à intimidade. Não é possível falar de uma vida madura sem uma vida marcada pela intimidade com Deus. Uma vida cristã madura, ela não é aquela vida marcada pela religiosidade do domingo, não é marcada, meus irmãos, pelo aquilo que você faz, mas sim por aquilo que você é em Deus e conhece a Deus. Então, fé, virtude, e nós estamos aqui agora nesse conhecimento, e
quando você tem tudo isso, olha só, é um caminho da maturidade. Quando você tem esse conhecimento, já sabe das coisas, você começa a ter o quê? Domínio próprio. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, e ela falou assim, Marcelo, eu sou muito nervoso, cara. Eu vou tentando levar, de repente eu estouro, largo a mão de emprego, eu não consigo parar emprego, porque eu brigo um, brigo o outro. Daí eu falei para ele, cara, isso é domínio próprio, começa aqui, ó. Né? E Pedro, ele continua dizendo que nós devemos associar o nosso conhecimento ao domínio próprio. Vê que ele fala já em sequência. Algumas pessoas pensam que domínio próprio, elas pensam nesse termo de uma maneira muito equivocada. Eles pensam que domínio próprio é aquela atitude que você tem consegue, vamos dizer assim, segurar os sentimentos ruins, né? Não é isso. O texto aqui não está ensinando isso. Não é isso que as Escrituras ensinam sobre domínio próprio. Domínio próprio, meus irmãos, é um fruto do Espírito. Então, ele só vem com a intimidade e conhecimento de Deus. Paulo usa a mesma palavra sobre domínio próprio, quando ele descreve ali em 1 Coríntios 9, 25, né, sobre o atleta, que diz que em tudo se domina. É nesse sentido, existe a ação de Deus e um esforço também para se conter diante de todas as coisas. Nós precisamos, meus irmãos, fazer esse exercício da vontade para ter o domínio próprio. Nós temos um exercício de empenho, de dedicação. O que nos diferencia é que nós sabemos que isso vai acontecer à medida que nos aproximamos do Senhor. Ele vai nos dando graça, força para vencer, para mudar nossa mente, para deixarmos de fazer algumas coisas que gostamos de fazer, ou que não deveríamos fazer. Se o nosso foco estiver, meus irmãos, em controlar todas as situações das nossas vidas, abafar todos os nossos sentimentos, nós não vamos conseguir, porque nós não conseguimos isso sozinho. É com a ajuda de Deus que a gente consegue reprimir essas coisas. E isso, talvez você mesmo já tenha passado por essa experiência de tentar encerrar uma situação na sua vida e você percebeu, se frustrou porque você viu que não consegue. Mas, se nós nos empenharmos no nosso relacionamento, nos esforçarmos em Deus, o Senhor irá produzir em nós domínio próprio. Até porque, meus irmãos, a vida cristã é definida por Jesus Cristo do seguinte modo: Mateus 16, 24 diz: se alguém quer vir após a mim, a si mesmo se negue e tome a sua cruz e siga-me. Então a vida cristã, ela é marcada por uma vida de abnegação, deixarmos os nossos desejos aos pés do Senhor, deixarmos o nosso ego de lado e seguirmos a Cristo. Isso, meus irmãos, é uma vida que começa a crescer com o domínio próprio. Domínio próprio que o Senhor trabalha em nós. O domínio próprio é algo que nós devemos perseverar, que é um outro caminho que o apóstolo Pedro diz para nós aqui, né, no versículo, usei um texto errado aqui, mas é esse texto mesmo, mas o apóstolo Pedro diz o seguinte: olha, que você tem que ter perseverança ao conhecimento, né, ao domínio próprio. O domínio próprio é perseverança. Perseverança provavelmente é uma dessas virtudes, meus irmãos, que é colocadas em atenção todos os dias. Por quê? Porque se ele está mandando ter perseverança, é porque a gente tem que lutar com isso. Não é uma coisa que você conquista em Deus e nunca mais precisa, bom, eu já conquistei o domínio próprio, não preciso mais me preocupar. Não, é todo dia perseverar naquilo. Você tem que lutar para que se manter nessa posição. Nenhuma das virtudes que Pedro apresentou aqui tem vida útil. Hoje eu tenho domínio próprio e amanhã eu não preciso mais me preocupar com isso. Não, tem que se preocupar, porque amanhã vai surgir situações que vai testar teu domínio próprio. Então, a perseverança faz-nos nos manter nessa caminhada da maturidade no Senhor. E nós precisamos nos empenhar, levar uma vida de acordo com aquilo que o Senhor espera de nós. Interessante que falar em perseverança significa que vamos ter adversidades, porque para você perseverar, tem que ter algo contrário a isso, né? Não existe um modo mais eficiente de se produzir perseverança do que a dificuldade, né? Por isso que Romanos, capítulo 5, 3, 4, diz que as tribulações produzem perseverança. Não dá para desenvolver uma vida cristã madura sem adversidades, sem lutas,
Se você já ouviu alguma pregação que diz ao contrário, que a tua vida vai ser bela, maravilhosa e tal, pula fora. Isso não é verdade. Isso não é o Evangelho. Queridos irmãos, né, essa pregação não vem de Deus, não está de acordo com as Escrituras, porque o Senhor usa as nossas dificuldades, os nossos problemas, para lapidar o nosso caráter, para moldar-nos e para nos fazer crescer na perseverança. Faz parte. Esse é o trabalho que Ele tem, essa é a intenção que Ele tem conosco. Ele quer nos conduzir para a vida plena, uma vida convicta, uma vida de maturidade, mas Ele faz isso através da perseverança. E Tiago, capítulo 1, versículo 4, diz que a perseverança terá ação completa. Ela vai funcionar. Ela tem que ser consistente. A perseverança é como João Crisóstomo disse, é a rainha das virtudes. Né? Você tem que perseverar mesmo, porque é com perseverança que nós vamos trabalhar na manutenção de todas as virtudes. É com perseverança que você espera aquilo que Deus já prometeu para você. É com perseverança que você recebe as suas bênçãos. Não podemos abrir mão disso. Se nós temos um plano de desenvolvimento em Deus, nós não podemos abandonar o barco, desistir por conta das lutas e das dificuldades. Isso é sinal de imaturidade. Vem a adversidade e você estremece, vem a dificuldade e você desiste. Não, isso não pode acontecer. Isso não é perseverança, e isso é uma marca de imaturidade. De não perseverar, meus irmãos, é você não crescer, não desenvolver as virtudes. O Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz, olha, desembaraçando de todo o peso de pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança. Porque é difícil, dá vontade de parar de correr e começar a caminhar. E daí você para de caminhar, você começa a andar bem devagar e de repente você parou. Essa semana, faz uma semana que eu não vou caminhar com meu amigo Adilson, né, Adilson? Amanhã eu vou tentar levantar, né? Uma semana que eu fiquei sem caminhar, já estou com preguiça. Porque o corpo, a vida espiritual é a mesma coisa. Você vai deixando de fazer algumas coisas e para você voltar é muito complicado. As pessoas deixam de vir na igreja uma vez, duas vezes, de repente ela começa a perceber que ela está ficando sem vontade, ela não tem forças para estar na igreja. Isso é uma estratégia, meus irmãos. Nós somos chamados a levar uma vida marcada pela perseverança. O cristão maduro desenvolve a qualidade dessa virtude, né, de perseverança. Mas o apóstolo Pedro não para por aí, né? Nós estamos lá ainda caminhando, né? Ele fala sobre a piedade, né? Que temos que aliar a perseverança à piedade, associar essa perseverança à piedade. A piedade às vezes é muito mal entendida, né? É uma palavra equivocada. As pessoas pensam que piedade é a impressão daquelas pessoas que ficam no monte, apenas orando, né? É uma pessoa que fica jejuando e você fala, nossa, que homem piedoso, ou aquele cara da televisão, né, que passa dias e dias meditando, subindo ao monte, né, com a garrafão de 20 litros lá para orar, e você fala, nossa, que piedoso, que esforço todo, né? Mas a piedade, segundo as Escrituras, meus irmãos, ela tem duas características. Ela se manifesta num relacionamento com a pessoa que está ao seu lado. Então, pessoa piedosa é aquela que ajuda o seu irmão, é aquela que cuida do seu próximo, é aquela que é marcada a pessoa marcada pela piedade é aquela que tem piedade para com os outros. A pessoa piedosa, ela se compadece daquele que está passando pelo próximo. Nós lançamos aí aquela campanha do Jefferson e da Nicole, né, que está aqui numa cadeirinha elétrica. A campanha já está eu acho que a semana deve bater, já era 16 mil, já está em 14. Né? As pessoas se compadecem daquilo, né? Isso é piedade, meus irmãos, né? Outra forma, né, de piedade que o texto fala aqui, meus irmãos, é marcada para com Deus, né? É uma vida piedosa em Deus. O texto aqui que nós lemos aqui de Atos 10, 12, diz que ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus e davam muitas esmolas e orava continuamente. Veja, ele fazia isso para com o próximo e isso para com Deus.
A piedade é isso, essa é a marca de alguém piedoso. Um homem piedoso, ele desenvolve um relacionamento com seus irmãos, horizontal, e ele está preocupado também com a sua vida vertical. Ele está atento aos sofrimentos, às dificuldades dos outros, mas ele também ele busca essa vida com Deus. A marca de uma pessoa piedosa, como diz o texto, ele ora continuamente a Deus. Não é à toa que o apóstolo Paulo, quando ele fala para Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 4, 7, ele fala: Timóteo, exercita-te pessoalmente na piedade. Porque quando você ajuda o próximo, você abre mão do seu egoísmo. Sabe aquelas pessoas que a gente brinca que se botar a mão no corpo, no bolso tem um escorpião? Quando você começa a botar a mão no bolso e abençoar as pessoas, o escorpião morre, ok? E é assim, em tudo, não só em dinheiro, mas em outras situações, né? Então o apóstolo Pedro diz, no versículo 9, né? Que o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. Há uma bênção para os piedosos. O homem piedoso, ele é guardado de um modo diferenciado por Deus, ele é protegido por Deus. Deus protege essas pessoas de provações, não tira as provações, mas protege essas pessoas das provações. Há uma promessa, aquela pessoa que desenvolve esse relacionamento de vida contínua com Deus, meus irmãos, ele pode receber de Deus benefícios da sua graça, né? Ok? E caminhando já para o final, meus irmãos, o apóstolo Pedro fala sobre a fraternidade, né? A palavra fraternidade é sempre usada para descrever vida comunitária. Então, assim, o caminho da maturidade é fé, é virtude, é conhecimento, é vida com Deus, é tudo isso, mas tudo isso juntos. Ninguém pode caminhar sozinho. Você em casa buscar a Deus, ok, pode buscar, mas nós fomos criados para estar juntos, e isso é a comunidade. Um homem e uma mulher maduro, do ponto de vista das Escrituras, é alguém que procura uma vida de comunidade, uma vida comunitária. Não podemos falar de maturidade isolados em casa, ou como alguns cristãos têm feito em nossos dias, né, uma vida que rejeita a igreja. Nós temos ouvido as palavras desigrejado. Eu vou orar em casa, eu posso fazer isso em casa, Deus me ouve. Claro que Deus te ouve, mas você está errado, porque nós fomos criados para viver em comunidade. Isso é cristianismo. O cristianismo só se vive em comunidade, sozinho é outra coisa, menos cristianismo. Então, nós precisamos viver essa vida, meus irmãos, em comunidade, e a definição da fraternidade, da vida em convívio, nos faz olhar aqui para Romanos 12:10, né, que o apóstolo Paulo diz, né, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Então, a vida comunitária exige que o cristão tenha humildade suficiente para reconhecer que você não é melhor do que ninguém, e não é superior ao outro. Aliás, o outro é superior a você. Jesus Cristo trouxe essa vida comunitária como objetivo para a vida cristã, para nos ajudar. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, meus irmãos, diz, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração. Então, a vida comunitária cristã deve ser direcionada, diferente de todas as outras comunidades, ONGs, instituições que existem, porque é a única que deve ser marcada por esse amor cordial, por esse amor fraterno, por esse amor que visa o benefício do próximo, que cresce, que se desenvolve num relacionamento de intimidade com as pessoas. Pastor, mas isso é difícil. Não é difícil, meus irmãos. Isso acontece no meio da igreja, não acontece talvez no macro, porque muitas vezes nós não temos relacionamento com todo mundo, mas as pessoas que acabam caminhando, eles acabam tendo esses relacionamentos de fraternidade, um ajudando o outro. Eu recebi de vocês muitas bênçãos. Lembra meu pai que precisou operar, os irmãos levantaram uma oferta sem eu pedir, isso é amor, isso é comunidade, ok? E é isso que Deus espera de nós. A vida comunitária cristã deve ser assim, meus irmãos. Uma vida solitária é uma vida carente de desenvolvimento. Uma vida cristã marcada por acabar o culto e sair correndo, sem dar oi, sem dar nada para ninguém, como se tivesse algo mais importante do que se relacionar com as pessoas, é uma postura de imaturidade. Eu sei que a gente tem que acordar cedo da manhã,
Mas te parar um pouquinho para dizer: ô irmão, tudo bem? Que saudade, como é que você está e tal. Isso é importante, porque nós somos chamados para a vida de corpo, nós somos chamados para uma vida de comunidade, e a maturidade tem que desenvolver essa característica. Essa característica deve ser de amor fraternal e deve ser constante. É por isso que o apóstolo Pedro, ele diz do amor lá, né? No versículo 10, se eu não me engano, ele fala aqui sobre o amor. Está indo para o final do versículo, versículo 10 ou 11. Deixa eu ver aqui. Aqui, no versículo 7, né? Então, a lista do apóstolo Pedro estabelece o ponto mais alto e mais nobre, e ele fala sobre o que? Ele encerra com a palavra que é a maior de tudo, o amor. O amor é aquela característica pela qual Deus é definido. Deus é amor, não é verdade? E nós, como filhos, devemos manifestar esse amor. 1 João, capítulo 4, versículo 19, diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, nós somos habilitados agora, nascidos de novo, nós somos habilitados a amar a Deus e a outras pessoas, porque o mesmo amor que me resgatou, que me deu a vida, é o mesmo amor que Deus espera que atue através da minha vida para a vida das pessoas. E não é à toa, meus irmãos, que o mandamento mais importante da lei está relacionado com amor. Lá em Mateus 22, 37 diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. E depois ele vai falar: ame o seu próximo como a si mesmo. Porque o amor, meus irmãos, é uma manifestação, é uma característica de Deus, é uma característica do Filho de Deus, que o Filho de Deus deve desenvolver. Agora, é interessante que não é um amor, né, que toda lei, que em toda lei interessante que é no amor que toda lei é cumprida, diz o texto. Não matar, não adulterar, não cobiçar, não fazer mal a alguém, não falar mal de ninguém, não fazer falso testemunho, tudo isso é baseado no amor, porque se você ama, você não faz. Se eu amo meu irmão de verdade, jamais eu vou fazer isso, jamais eu vou prejudicá-lo, jamais eu vou cobiçar os recursos do meu irmão, jamais eu vou cobiçar alguma coisa ou fazer alguma coisa contra o meu irmão, ter pensamentos homicidas em relação ao meu irmão, porque o amor, meus irmãos, ele está à frente dessas coisas. Encerrando, porque eu acho que eu já passei demais, existe um progresso, meus irmãos, que está esperado. Deus espera que você caminhe, que faça esse trajeto todo, né? O texto diz ali, né? Porque essas qualidades, se existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Meus irmãos, uma vida inoperante, uma vida improdutiva é uma vida imatura. Mas se essas virtudes que nós falamos aqui existirem e vocês desenvolverem, nós vamos ser produtivos, operantes na presença de Deus. Nós vamos ver o Senhor usar as nossas vidas para lapidar a vida de outras pessoas. Nós vamos ver o Senhor usar a vida de outras pessoas para lapidar as nossas vidas, porque nós vamos ser operosos, frutíferos no reino de Deus. Mas é necessário aqui um alerta. Se ao olhar para essas características hoje à noite, e nós percebemos que estamos deficientes de alguma delas, o apóstolo Pedro, ele orienta e alerta a cada um de nós: todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto. O imaturo é marcado por uma cegueira espiritual, meus irmãos. A cegueira espiritual, ela é ótima para olhar para um próprio umbigo, para enxergar os erros dos outros. Ela é ótima para olhar apenas para si mesmo, aquilo que está perto. Só vê aquilo que gosta de enxergar. A imaturidade é marcada pelo egoísmo e é incapaz de olhar para si mesmo como ela é capaz de olhar para si mesmo como uma autopiedade. Então, a vida cristã, meus irmãos, e essa dinâmica depende de Deus, depende de buscar o Espírito Santo, depende de um empenho, nos desenvolver nessas características cristãs,
esperada de cada um de nós. E se nós a negligenciarmos esse plano de ação, de desenvolvimento, de maturidade que Deus quer fazer em nós, nós obviamente não vamos perder a salvação, porque nós não estamos, a nossa salvação é por meio da fé, mas perderemos o privilégio de desfrutar na eternidade deste reino de Deus agora, de uma forma bem diferente, de uma forma poderosa que Deus pode fazer em nossas vidas. E eu queria encerrar com 1 Pedro 1,11, que diz: pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os piedosos, os maduros, eles têm a oportunidade de desfrutar desse privilégio, dessa participação do reino de Deus aqui e agora, porque a maturidade nessa vida, meus irmãos, vai fazer a diferença na eternidade. Essa é a rota, ok? Vamos orar, feche seus olhos, por gentileza. Senhor Deus, nós agradecemos pela forma clara da sua palavra, que está nos instruindo essa noite, Deus, a mantermos um desenvolvimento, estarmos no processo de maturidade. Nós agradecemos, ó Pai, porque ela nos convida a uma vida santa e piedosa, nos convida a estar na sua presença, a conhecê-lo e conhecer a sua palavra. Deus, e essa vida piedosa nos oferece um caminho, ela nos demonstra que nós temos o necessário, Senhor, mas o Senhor nos ajuda a crescermos diante de Ti, Deus, no desenvolvimento dessa fé. Nós confiamos, Deus, que o Senhor, ó Pai, está, Senhor Deus, com a Sua mão sobre nós, Deus, e nos ajudará a chegarmos à maturidade. Senhor, conduza-nos, ó Pai, a todos nós a essa vida de maturidade. Conduza cada um aqui, Senhor. Por favor, trabalha na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, e que o nosso desejo, Senhor Deus, seja, Senhor Deus, nos tornarmos homens e mulheres maduros para a glória do Teu nome. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus.